preparando el material de la clase de hoy. Nuestra tercera clase sobre enzimas, donde estamos enfocando la enzimología clínica. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre las enzimas cardíacas, esas enzimas musculares y otros marcadores cardíacos que hoy en día reciben una nomenclatura diferente. Se llaman biomarcadores cardíacos. Tá? Entonces, eso va a ser... Doutora, permisso, você vai falar sobre o caso clínico, que eu fiquei com as dúvidas. Sí, ese caso clínico nosotros vamos a hacer juntos. Gracias. ¿Sí? Entonces, hay una serie de dudas, ¿verdad? Referente a esos biomarcadores, referente lo que el laboratorio nos puede proporcionar frente a una sospecha de un infarto del miocardio, de una necrosis del miocardio o un daño importante. ¿Cómo el laboratorio nos puede ayudar? Doutora, permisso. Sim, adelante. O áudio da senhora está saindo com eco. Sí, porque estoy acá en la sala de la coordinación y yo creo que es por eso que está con eco. Yo creo que está con eco. Sí, habla un poquito más despacito, pues sí, no sale con eco. Voy a tratar de abrir la ventana, a ver si sale un poco menos. A ver si de repente ahí hay menos eco entonces. ¿Verdad? Ya. Si no está tan cerrado. Acá dice, ¿qué marcadores bioquímicos cardíacos se deben solicitar al laboratorio de análisis clínicos en caso de sospecha de un daño miocardio agudo? ¿Verdad? Entonces, a eso apunta nuestra clase de hoy. ¿Qué tenemos a nuestra disposición en siglo XXI? Ya con una cuarta definición universal de lo que es un infarto del miocardio. Esa definición ha evolucionado a pasar de los años y con la ayuda directa de los estudios laboratoriales que los médicos tienen a su disposición para poder diagnosticar, ¿verdad?, ese daño en el miocardio. ¿En qué momento hay que pedir los marcadores bioquímicos cardíacos? Yo tengo que saber la cinética de esas enzimas. Eso es bioquímica. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a solicitar los mismos parámetros? Sabemos que cuando hablamos de un infarto, necesitamos tener análisis o estudios seriados. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a solicitar esa serie de biomarcadores? Si un biomarcador me salió normal, ¿eso significa que no hay infarto, que no hay necrosis? ¿O no dio el tiempo todavía y lo tengo que volver a repetir? ¿En cuánto tiempo? Entonces, eso es todo desde el punto de vista de las enzimas, de las proteínas, de los biomarcadores que tienen una vida media y una cinética. ¿Qué información clínica nos proporcionan estos resultados? Nos proporcionan la información de injuria, de inflamación, de lesión, de necrosis, ¿verdad? ¿Qué información valedera nos estás arrojando con ese informe? Entonces, todas esas preguntas pueden ser contestadas correctamente si yo manejo este tema de las enzimas y de los biomarcadores. ¿Sí?
Entonces, lo primero que tenemos es definir qué es lo que es un infarto, ¿verdad? Acá me dice que el infarto del miocardio es la destrucción de una capa o de una parte de una capa muscular del corazón debido a una falta en el Começou a aporte. minha aula aqui, tá? Vou assistir. Esa definición, como ya mencioné, ha evolucionado a lo largo de los años. Antes tenía un enfoque epidemiológico entre 1950 y 1960. Aquí, como había muchas ambigüedades y no había parámetros que unificaban, ¿verdad?, conceptos. Entonces, había la preocupación de buscar un concepto, una definición que servise para todos. Y aquí entra por primera vez la Organización Mundial de la Salud con su primera definición de lo que era un infarto del miocardio. Pero todas estas definiciones, miren cómo son muchas, ¿verdad? Viene la primera, la segunda, la tercera, hasta 1974, con la quinta definición de lo que era un infarto, pero siempre con un enfoque epidemiológico. Solamente a partir del año 2000 es donde se empieza a tener un enfoque clínico, gracias a la aparición de los biomarcadores, donde entonces entra ahí la Asociación Europea de Cardiología, ¿verdad?, donde entra el College Americano de Cardiología, trabajan en conjunto y logran hacer una redefinición de lo que era un infarto del miocardio desde un enfoque clínico y utilizando biomarcadores más sensibles y altamente específicos. En esta época aquí, chicos, solo había enzimas que no eran cardioespecíficas para medir. Era eso lo que el médico tenía en manos. Él tenía la lactato deshidrogenasa, él tenía la GOT, la GPT, que son transaminasas, él tenía la mioglobina para medir, ¿verdad?, ahí en el laboratorio, pero ninguna es cardioespecífica. Todas son abundantes en otros tejidos, como en el músculo esquelético, por ejemplo, en células renales, hasta en los pulmones, ¿verdad? Entonces, va viendo este avance, lo que es la definición de un infarto de miocardio, donde en 2007, aquí, en 2007, aparece la primera definición universal de infarto de miocardio, ¿verdad? Y ahí se hace una clasificación de los tipos de infarto en 5 subcategorías, ¿verdad? Luego, en 2012, aparece una tercera definición y en 2018, que es la última revisión y definición de todos esos conceptos, es la que tenemos hoy en día, que es la cuarta definición universal de infarto miocardio. En concreto, la definición clínica de un infarto miocardio se basa en la presencia de un daño del miocardio detectado por cambios evolutivos en el electrocardiograma, que puede ser con elevación de la onda ST, sin elevación de la onda ST,
aparición de ondas Q patológicas. Hay una serie de variaciones que pueden aparecer en ese estudio que ayuda muchísimo a definir lo que es un infarto agudo de miocardio. Y incrementos y inclusive reducción de estos biomarcadores cardíacos. ¿Ah? Hoy en día, este dolor torácico isquémico ha cambiado. Acá dice mayor a 30 minutos. La nueva revisión nos dice que si tu paciente tiene un dolor torácico característico, isquémico, con una duración mayor o igual a 15 minutos o de 15 a 20 minutos, ya forma parte de uno de los criterios para poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio. Entonces, esa definición quedó bien específica, que indica que debes de constatar de que hay muerte celular, destrucción de miocardiocitos, lo que llamamos de necrosis. Esa necrosis puede ser por una obstrucción, ¿verdad? Es la causa isquémica, como puede ser una causa isquémica. Un paciente puede infartar por otras causas también, que no es solamente un proceso isquémico de bloqueo que va a conllevar a la muerte de esas células, ¿tá? Y es ahí donde aparecen esas subcategorías, ¿verdad? En 5 grupos, 5 tipos diferentes de infarto agudo de miocardio. ¿Okay? Pero sí que el más frecuente es por un proceso isquémico, ¿no? Por la obstrucción de una arteria, de la arteria importante allí, y que va a ocasionar esta falta de oxígeno y va a llevar a la necrosis. ¿Okay? Un infarto al miocardio suele ocurrir cuando se forman coágulos de sangre en una de las arterias coronarias, lo que se bloquea el aporte de sangre al corazón. A veces el bloqueo puede deberse a un espasmo, a un estrechamiento en una arteria coronaria, la estenosis, lo que llamamos de estenosis, ¿verdad? Con frecuencia un infarto al miocardio causa dolor agudo, aplastante en el medio del pecho. El dolor puede irradiarse del pecho al cuello, mandíbula, orejas, brazos y muñecas. Y es eso lo que está acá en este cuadro, ese dolor torácico isquémico característico, donde frecuentemente los pacientes tienen ese signo de Levine, donde con la mano en forma de puño aprieta el pecho o agarra el pecho con una o ambas manos. Tenés que tener ahí cambios evolutivos en tu electrocardiograma. Ese electrocardiograma debe ser realizado e interpretado lo antes posible. Lo ideal es que en un lapso de 10 minutos, desde el momento que el paciente ingresó en la urgencia. Entonces, imagínense, tenés 10 minutos para recibir a ese paciente, hacerle un electrocardiograma y leer ese electrocardiograma. Por eso todo profesional, todo médico, allí en la urgencia, debe de tener una preparación mínima en la lectura e interpretación de un electrocardiograma, ¿verdad? La presencia de 2 de estos criterios es suficiente para definir un infarto de miocardio. ¿Okay? Cuando hablamos de marcadores cardíacos, entonces, desde 2012, desde esa tercera definición universal de lo que es un infarto de miocardio, se ha propuesto y se ha sugerido que el marcador que se tenga en cuenta sea la troponina I. Los biomarcadores son varios. Aquí lo tengo listado
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biomarcadores cardíacos. Estos dos yo ya puse nomás para mencionar al final porque se suele pedir bastante, principalmente como pronóstico y evolución, ¿verdad? Pero es la CK total, la CK fracción o isoenzima MB, que es la que está presente en los miocardiocitos, la lactato deshidrogenasa, GOT-GPT, glucógeno fosforilasa, mioglobina, troponinas cardíacas, que son las troponinas I y troponina T. Entonces, estos son los biomarcadores. Algunos son enzimas y otros no son enzimas, ¿verdad? Entre todos estos biomarcadores que tenemos disponibles, el que es el gold standard, el que vamos a tener en cuenta, su incremento o su disminución es la troponina I. Desde 2012, en la tercera definición internacional de infarto, esa es la propuesta. ¿Ok? Entonces dice así, si bien el electrocardiograma es una herramienta indispensable, a menudo resulta insuficiente para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo o de un IAM. La valoración de algunas enzimas séricas permiten confirmar el diagnóstico clínico presuntivo en el infarto miocardio agudo o bien se utilizaban como marcadores suplementarios en el seguimiento y evolución del paciente, las enzimas seriadas, ¿verdad? ¿Será que yo definí que hay un infarto? Inicié el tratamiento. El tratamiento puede ser un tratamiento de reperfusión mecánica, donde el paciente va a ir a cirugía, ¿verdad? Donde se le va a hacer una angioplastía, una coronariografía, ahí ya con una angioplastía, y se le pone un stent, una reperfusión mecánica. O puede ser una reperfusión farmacológica, también llamada química, donde yo voy a administrar fármacos antiagregantes plaquetarios y fibrinolíticos para destruir ese coágulo que está obstruyendo el paso de la sangre y necrosando ese tejido, ¿verdad? Entonces, para que yo tome esa decisión, eso es contrarreloj, ¿verdad? Bueno, estoy en un centro asistencial donde puedo derivar a mi paciente a la sala de hemodinamia, donde todo eso va a ser hecho. Bueno, se aplica dentro de los primeros 90 minutos que ingresó mi paciente. Tenés 90 minutos para hacer la reperfusión de ese paciente. No hay acá, en este centro asistencial, pero hay unos... Curso ainda de fazer a senhora... Pero hay un hospital de apoyo donde yo puedo derivar al paciente. ¿Voy a lograr hacer eso dentro de los 120 minutos? Perfecto. El paciente va a ser encaminado al hospital de referencia, entonces, que tiene la hemodinamia. No va a ser posible hacer la reperfusión de este paciente de forma mecánica, que es la mejor tirada, es la mejor opción, porque se ha visto que conlleva a menos decesos. Bueno, entonces dentro de los 30 minutos tengo que hacer la reperfusión farmacológica, que es la administración de esos fármacos. Cuando se ha implementado ese tratamiento, sea cual fuere, yo tengo que seguir midiendo estas enzimas para ver si la reperfusión tuvo un efecto positivo, la sangre está llegando al corazón y las células del miocardio
esas células del miocardio dejaron de morir. Entonces, al cabo de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, esas enzimas van a empezar a descender. Y las proteínas también. Pero si la obstrucción sigue y el miocardiocito sigue muriendo, esas enzimas van a permanecer elevadas o van a aparecer más aumentadas. Quiere decir que ese tratamiento que se le fue realizado al paciente no tuvo el efecto esperado y de repente tengo que pensar en una nueva reperfusión. Tengo que hacer un nuevo estudio de imagen, una nueva coronariografía, una angiografía, ¿verdad? Y pensar en someterle otra vez al paciente a un nuevo stent. ¿Okay? Entonces, para eso las enzimas, principalmente las enzimas, porque ellas tienen vida media corta, y de repente en 12 horas de todo que esto haya pasado, ellas ya empiezan a descender, ¿verdad? Si antes de entrar a quirófano mi paciente tenía 500 de CK total, 12 horas después de haber hecho la reperfusión, quizás ahora tenga 400. Está fuera de rango, pero está descendiendo. Mientras que las troponinas permanecen estables por lo menos por 7 días. Entonces, estos marcadores son muy útiles para valorar la evolución de ese paciente y el tratamiento. ¿Ah? Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. ¿Okay? Para que yo considere que estos sean los marcadores de daño del miocardio, del daño del tejido, que me sea útil esto y que yo pueda tener seguridad, tiene que tener una serie de aspectos. Tiene que tener alta sensibilidad. Tiene que ser capaz de ser detectados en pequeñas cantidades en el plasma sanguíneo, ¿verdad? Luego, após ese episodio de isquémico, tiene que tener alta especificidad que sea de ese órgano. Si yo estoy estudiando infarto del miocardio, que sea una proteína, una enzima específica de ese tejido. Y no porque de repente mi paciente es un paciente diabético, un paciente renal, y eso también está elevado, porque en el paciente renal las enzimas creatinasa también están elevadas. En un paciente con hepatopatías, las transaminasas están elevadas. Entonces no es cardioespecífica, yo necesito que sea específica. Que sus niveles elevados sean detectados con rapidez. Pocas horas del inicio de los síntomas. Que haya una correlación eficiente con la extensión del daño. Cuanto más alto me vienen esas enzimas, más células fueron dañadas. Y también es interesante un largo tiempo de vida media, porque si eso pasó ayer o anteayer, o la semana pasada que mi paciente tuvo esa angina y me viene apareciendo hoy, por fortuna no murió y viene apareciendo, yo tengo medios todavía de dosar elevadas esas proteínas en plasma. De todo esto que está aquí, la única que cumple con este listado de ser un biomarcador es la troponina I. ¿Ah? De todos estos que están aquí listados, el único biomarcador que cumple con todos estos requisitos es la troponina I. La troponina cardíaca isocima I. Acá tenemos a la creatinquinasa,
también llamada creatinfosfoquinasa, lo pueden nombrar como CK o CPK, porque ella existe en las dos formas. Ella es abundante en el músculo, en el corazón, en el cerebro, ya sabemos eso, ¿verdad? Entonces ahí ya pierde esto, especificidad, porque ella no es específica del músculo cardíaco. Hay una isocima que entre estas tres hay una que es un poco más abundante en el corazón, en el miocardio. Entonces, la que yo voy a tener en cuenta para poder valorar de repente un daño. Se elevan en las 3 a 6 horas después del inicio de la lesión, con un pico máximo entre 12 a 18 horas. 12 a 18 horas de haber iniciado ese dolor característico, ellas van a estar en su pico máximo, que frecuentemente es una elevación 5 veces su valor superior de rango de referencia. Eso es lo que nosotros llamamos de pico máximo. O sea que ese valor va a ser bien expresivo. ¿Okay? La ventaja de estas enzimas es que vuelven a la normalidad al cabo de 48 horas, entre 48 a 72 horas, ellas están normales. Entonces vamos a suponer que mi paciente ha pasado por el proceso todo de diagnóstico, tratamiento, él está hospitalizado, hace 2 días, 3 días que pasó todo esto y tuvo una recaída. Y yo quiero saber si este paciente está teniendo un nuevo infarto o está teniendo microinfartos que puede ocasionarse, puede darse. Y si yo pido la troponina ahí, no va a haber un cambio importante todavía en ellas, porque ellas permanecen elevadas por 7 días. Pero si yo estaba pidiendo las enzimas seriadas y yo pido la CPK-MB, yo voy a ver un nuevo ascenso de esta enzima. Y voy a decir, otra vez está habiendo daño importante en el miocardiocito. ¿Sí? Aquí tenemos los valores de referencia para hombres y mujeres. Adelante. Adelante. ¿Quién quería hablar? Aquí están las 3 isoformas de la CKBB, CKMB y CKMM. Miren, la CKBB, que es muy abundante en el cerebro, es casi exclusiva del cerebro. 97%, 98% de todas las CKs que están ahí en este tejido es la forma BB, ¿verdad? Por eso ella es bastante utilizada cuando hay ACV. Muerte, necrosis, lesión de las células neuronales. Prácticamente no está en la musculatura esquelética y en el miocardio 1% corresponde a esta fracción. También es abundante en el estómago, en el ilion y en el colon. De esta fracción CKMB que me interesa en el infarto del miocardio, muy poco está en la musculatura esquelética y es más abundante en el miocardio, ¿verdad? Y un poquito también se encuentra en el cerebro. La fracción MM es la que más abunda en la musculatura esquelética. Y también es muy abundante en el miocardio. Por eso, cuando el paciente está con infarto, sospecha de infarto, yo voy a pedir la CPK total, que es la suma de todas las 3, la CPK-BB, CPK-MB, CK-MM, y voy a pedir la fracción CK-MB.
y voy a hacer un corte de índice acá para saber de todas estas CPK que se pidió, que está saliendo al plasma, ¿cuánto por ciento me hace referencia a esa CPK-NB? ¿Ah? Entonces, yo voy a agarrar el valor de CPK-NB que me va a traer en el laudo de laboratorio, voy a dividir por el valor de la CK total y voy a multiplicar por 100. El valor de referencia va a venir así, que ese índice debe ser menor a 6. ¿Ah? Si ese índice sale mayor a 3,5, este cálculo que vas a hacer con el laudo de tu paciente, porque hay laboratorio que va a lanzar ese índice, pero hay laboratorio que no lanza, entonces vos tenés que hacer. Si ese cálculo aquí sale mayor a 3,5%, significa o sugiere un daño, una lesión importante en el miocardiocito, pero no refleja necrosis. Se refleja daño. Pode ser una miocardiocitis, né, uma inflamação, una contusión. No me está diciendo daño, no me está diciendo necrosis. Si este cálculo te arroja un valor mayor o igual a 6%, esto es altamente sugestivo de necrosis del miocardiocito. Aquí sí me está indicando muerte celular. ¿Okay? Recuerden que esa creatinquinasa es una enzima abundante en esos tejidos. Ella ayuda mucho a mantener los niveles adecuados de energía dentro de la célula. Ella es capaz de fabricar ATP a través de un proceso llamado fosforilación de sustrato, y ella también es la que guarda grupos fosfato en la creatina, ¿eh? Ella es la que sintetiza fosfocreatina, que es un reservorio de grupo fosfato para nuestras células. Cuando baja los niveles energéticos, este grupo fosfato aquí, guardado en la creatina, será usado para fosforilar ADP, que ahora hay mucho, porque hay poca energía, y se va a sintetizar ATP. ¿No? Esa es la función de esta enzima. Es importantísima para las funciones biológicas de nuestras células. ¿Okay? Pero ¿cuál es el problema? No es cardioespecífica, porque ella se encuentra en varias células de nuestro cuerpo, en varios tejidos. Entonces no cumple esta definición de biomarcador. Te puede auxiliar, te auxilia, como yo dije, te auxilia en la evolución del paciente. Te auxilia a reconocer si tu paciente volvió a tener un infarto, volvió a reinfartar, que es un riesgo importante, ¿no? Post intervención. Aparece en pocas horas, ¿no? Al cabo de 4 horas ya se eleva, 6 horas un aumento un poquito más expresivo, pero realmente vamos a ver a las 18 y 24 horas ese pico máximo, que es más o menos 5 veces a más el valor superior de referencia, y luego empieza a descender, y al cabo de 48 a 72 horas prácticamente está normal si ha cesado esa necrosis, esa muerte, esa lesión. ¿Sí? Esa es la CPK total, y la CPK-MB tiene un comportamiento bien parecido también, inclusive aparece, ¿no?,
Ó, a mais temprano, né? Ó, em 14 a 18 horas já tem um pico máximo e, inclusive, 24 horas já começa a descender. 48 horas está normal. La lactato deshidrogenasa, que se usaba bastante también, y hoy en día ya saben que prácticamente no se pide, se pide más para investigar hemólisis, pero era una enzima que se pedía, y ustedes ya saben que es una enzima que se encuentra relacionada con el metabolismo anaerobio de la célula. Entonces, cuando hay una disminución de ese aporte de oxígeno, ese metabolismo anaerobio se va a activar, se va a exacerbar, vamos a tener un aumento del lactato, un aumento de la enzima lactato deshidrogenasa, y si esa célula se destruye, esto va a estar saliendo al plasma sanguíneo. Pero la lactato deshidrogenasa demora para salir. 12 a 24 horas es donde ella va a aparecer un incremento importante, ¿verdad? Relacionado a esa lesión. Esto sería útil entonces para hacer un diagnóstico tardío, ¿eh? El paciente pasó mal, está lejos, tiene que ir trasladado a un lugar lejos, llegó al día siguiente, 24 horas después, en un centro asistencial, la lactato deshidrogenasa podría ser útil ahí. Doutora, permisso. Sim. No caso de um infarto, no começo seria assintomático. Aí aparecessem os sintomas mais tardios. Seria mais fidedigno fazer uma LDH do que uma troponina, que também tem um pico de 12 horas, e uma CK, que também tem um pico de 12, 18 horas. Não é isso? Seria interessante medir a lactato e a troponina. A CPK quizás já esteja descendendo, né? Não vas a encontrar já uma elevação importante de tu fração MB, porque é essa aqui que vou passar ter em conta, não a CK total, né? Vai medir a CK total para você tirar este índice de corte, pero como vos decís, al cabo de 24 horas, 48 horas en un diagnóstico tardío, principalmente en ancianos, porque personas de tercera edad, la sintomatología puede ser bien diferente, ellos no reconocen o no están exacerbados ese dolor, esa angina característica en el paciente anciano. Cuanto más joven, más característico y exacerbado es el dolor, ¿no? Y puede ser asintomático, como vos dijiste recién, y eso se suele ver con mayor frecuencia en personas de tercera edad. Entonces sería más interesante medir una lactato deshidrogenasa y una troponina. La troponina va a estar alta todavía, porque ella 7 días permanece elevada, ¿no? Y la lactato deshidrogenasa estaría en su pico máximo, ¿no? Você teria aí uma lactato deshidrogenasa de 900, de 1000, 1000 e pouco, verdade? Ó, valor de referência, e 3 vezes o seu valor aumentado, a 4 vezes, estaria aqui num valor ao redor de 1000. Doutora, Graças. Mas também não teria o caso de ter, no início, sim, nas primeiras horas, ter aumentado a CKMB, a LDH também, e ter baixo a troponina? Ainda não ter chego no pico? Claro, porque as troponinas, por lo menos 4 horas se necessita para ter um aumento, né? Então, todas essas miscelâneas vos poder ter, todas essas misturas. Por isso, as medições seriadas, né?
Porque de repente, en un segundo dosaje, en un tercer dosaje, recién vos vas a tener un panorama más fidedigno del comportamento dessas enzimas. Por isso, as enzimas seriadas, né? Nunca um médico pede uma só vez. O paciente ficou em observação, de repente, daqui 2 horas, vai solicitar um novo seriado dessas enzimas. Depende muito de onde estás. Tem hospital que pede dentro de 2 horas, outro espera 4 horas, outro espera 6 horas, outro espera 8 horas, depende do protocolo implementado em cada centro assistencial. E depende disso, né? As troponinas são muito mais caras, ¿verdad? Entonces, para tener una idea, una CPK total y CPK MB, las dos juntas, en un laboratorio particular, aquí en Paraguay, esto va a salir 120.000, las duas juntas con el corte de índice y todo. Una troponina y quantitativa, alta sensível, que é o que se precisa hoje, sai 450.000 guaraníes. Né? 4 vezes o valor. ¿Okay? Entonces, puedes tener todas esas misceláneas ahí, ¿né? Uno de los parámetros más importantes que vas a tener en cuenta es la sintomatología de tu paciente, ese dolor que no pasa, porque você tem aquele paciente que já tem uma angina, mas ele reposa, ele toma o medicamento e passa. A dor do infarto não vai passar, né? Então, esse dolor característico, hay que tener mucho cuidado con las mujeres, porque la sintomatología es un poco diferente. Ella tiene más síntomas gástricos, de desconforto gástrico, una sensación de indigestión, que aquel dolor opresivo en el pecho. En el varón es más expresivo ese dolor opresivo y que se irradia hacia el brazo izquierdo, en el lado interno aquí, o en la mandíbula. Então, você pode ter uma miscelânea de signos, síntomas e resultados de biomarcadores. Professora, Sim. a troponina I, o seu pico é 4 horas? Não. Vamos chegar lá na troponina, tá? Tá. Ela começa a elevar-se em 4 horas. Então, tá bom. Se o paciente tem uma dor intensa em 1 hora, 1 hora e meia, então nenhuma dessas vai dar, porque todas, tem umas que é 18, outras é muito mais acima disso. Sim. A ultrassensível são 2 horas, não? Que ela começa? Sim, a ultrassensível você começa a detectar um ascenso de ela a partir de 2 horas. Tá, mas daí você intervém pelo quadro clínico, então? Pelo quadro clínico. Trombolise. Por la variación nesse resultado de tu eletrocardiograma. Ah, pelo eletro, então. Daí você tromboliza, faz o que tem que fazer. Entendi. Claro, de acordo a tu eletro, vas a saber se é isquêmico ou não, né? Mas, às vezes, nem sempre o eletro dá alterado, né, professor? Sim, às vezes também. Às vezes demoram hasta 2 horas depois desse episódio para poder observar uma alteração no eletrocardiograma. Então, daí você tem Sim, por isso que às vezes há casos difíceis de diagnosticar o infarto, né? Às vezes fala assim, o médico diagnosticou, já aconteceu isso, o médico diagnosticou dengue no paciente, né? Mas o paciente estava infartando, morreu de infarto, mas ele tinha um diagnóstico de dengue, né? O paciente foi diagnosticado de COVID, mas o que ele tinha era um infarto do miocárdio e morreu ali na sala de espera. Tá?
porque como hay esas misceláneas de todo, a veces se hace difícil ese diagnóstico precoz. Y ya hablamos aquí que todo es contra el reloj. Imagina que esse paciente que está chegando com essa sintomatologia na urgência e dentro dos 10 minutos vou ter que estar lendo e interpretando o seu eletrocardiograma. Para poder tentar salvar a vida desse paciente. E aí a toma de decisões. Então, enquanto está tirando o sangue do teu paciente, você já tem que estar lendo esse eletrocardiograma. Por isso, muitas vezes, se toma já uma conduta, se você vai levar ele para o quirófano ou vai dar a medicação trombolítica, sem ter os biomarcadores em manos, e o paciente morre, e vos nem sequer tuviste o resultado do laboratório nas manos. Entendo. Las estadísticas de muerte de estos pacientes son muy altas, ¿verdad? En algunos países más de 40%. Gracias, profesor. También figuran las transaminasas. Hoy en día prácticamente ya no se piden, pero allá cuando empezó la definición de lo que era un infarto, entre 1950, 1960, 1970, era lo que el médico tenía en manos de marcador de lesión, de daño, ¿no? Ellas también son abundantes en varios tejidos, en el músculo esquelético, en los riñones, en el cerebro, en el páncreas, en los pulmones, en los leucocitos, no solo en el hígado. Por eso ella es una marcadora de lesión, de daño. Cuando ese paciente ingrese y sea hospitalizado después de haberse hecho el tratamiento de primera atención, o de atención primaria, ahí en ese chequeo laboratorial frecuentemente se pide un perfil hepático y ahí va a tener estas transaminasas, que con certeza van a estar elevadas. Aquí nos muestra un cuadro que nos muestra acá el nivel de la GOT, de AST, ¿verdad? Ya vimos esto la vez pasada, más o menos a 12 horas del inicio de esa lesión, de ese infarto, de esa necrosis, de esa injuria, ellas van a llegar a su pico máximo. En 6 horas las CPKs, la CPK-MB, es la que aparece más temprano. 8, 12, 18, varía también, ¿verdad, chicos? Eso que no es así 1 más 1 es 2, ¿verdad? Depende, ¿qué tiene tu paciente como enfermedad de base? Él tiene una enfermedad inflamatoria crónica. Eso aquí va a estar siempre elevado en ese paciente. Él es fumador, va a estar elevado. Ele é um atleta, isso vai estar elevado. ¿Sí? Por eso ellas no son cardioespecíficas. Hay una enzima nueva que se está pidiendo bastante y es la glucógeno-fosforilasa, la GP fracción BB. Ella también tiene 3 fracciones, como la LL, muy abundante en el hígado, la MM, que es abundante en el músculo, y la BD, que es abundante en el cerebro y en el músculo. Y si hablamos de músculo, es músculo esquelético y miocardiocito. Ella es una enzima que está involucrada
en el primer paso de la glucogenólisis, o sea, ruptura de glucógeno para movilización rápida de glucosa. ¿Qué es lo que se ve cuando hay esa necrosis, ese daño en la célula, en el músculo? Los primeros cambios ultraestructurales que ocurren en los cardiomiocitos son la disminución de depósitos de glucógeno, la aparición de miofibrillas relajadas y la ruptura del sarcolema, que pueden detectarse en los primeros 10 a 15 minutos luego de esa isquemia. Y es ahí donde entra entonces esta enzima a trabajar, ¿eh? Entonces esa enzima fue activada por la hipoxia, por la disminución energética de la célula, porque ese oxígeno no está llegando, la mitocondria no está produciendo ATP. Entonces vamos a empezar a liberar reservas de glucosa para realizar glucólisis. Entonces se ha dado una utilidad a esta enzima, que aumenta rápido. Doutora, Mira, permiso. en 2 horas ela já está aparecendo. Esa es la ventaja frente a la CPK-MB, CK total, lactato desidrogenasa. Sim, adelante. Eu ia pedir para só repetir, porque eu perdi o raciocínio da CPBB. Pode? Entonces, esta enzima es una enzima abundante también dentro de las células, ¿eh? Y sabemos que los músculos guardan glucosa en forma de glucógeno. Entonces, ese músculo esquelético, ese músculo cardíaco, ¿verdad? Él guarda glucógeno. Y cuando ocurre esa hipoxia, baja los niveles energéticos. Periodos de hipoxia están relacionados también con hipoglicemia. Entonces ella va a empezar a activarse, va a empezar a trabajar. Y esto lesionado, destruido, que es el infarto, va a salir al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la ventaja? La aparición de este aumento en 2 horas de ese proceso de necrosis. Entonces, ¿qué dice acá? En la mayoría de los pacientes con ese síndrome coronario agudo, esta enzima aumenta entre 2 y 4 horas tras el inicio del dolor torácico y tiene su máxima entre las 6 a 20 horas, volviendo a su normalidad a 1 o 2 días. 24 a 48 horas, baixou. Quero saber que o meu paciente está tendo um novo microinfarto? Olha que boa esta enzima para medir. Glucógeno fosforilasa y su enzima BB, que es la fracción más abundante en el músculo cardíaco. ¿Okay? Entonces, hasta acá eran todas enzimas. Todos estos son marcadores enzimáticos. La GPBB, la GOT-GPT, la lactato deshidrogenasa y las CPKs. Todo esto es enzimas. Agora vem a parte que não são enzimas. Não são enzimáticos estes marcadores. Já conhecemos a mioglobina. Ella é uma proteína de reserva intracelular de oxígeno y se encuentra en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Entonces, ella también se torna un marcador de lesiones de necrosis y de hipoxia, ¿eh? También va a aparecer como resultado
de daño celular, va a haber un incremento. ¿Y cuál es su ventaja? Aparece rápido. Se eleva a las 2 horas de lesión y permanecen 24 horas elevadas luego para descender. No es cardioespecífica, pero aparece rápido y también es uma marcadora de lesão. Então, eu posso usar a mioglobina? Posso. E os médicos pedem bastante no pós-operatório, na pós-evaluação, né? Justamente para ver se existem câmbios nessas dosagens seriadas que serão hechas ao paciente. Aí os valores de referência é diferente para homens e mulheres e sua principal ventaja é a rapidez de sua elevação na sangre, né? Hoje em dia também ela se usa como uma das pruebas precoces no infarto agudo do miocárdio, pero sempre lembrando que não é cardio específico. Y aquí vienen las troponinas. Es un complejo proteico, regulador de esa función contráctil de nuestros músculos. Y encontramos 3 isoformas o isocimas. De las 3, 2 son muy abundantes en el músculo cardíaco, que es la troponina T y la troponina I, ¿verdad? De entre esas dos, la troponina I cardíaca es la más específica, porque no se ha visto en otra entidad de daño, de lesión, de injuria, la elevación de la troponina I cardíaca, solamente cuando hay un daño de necrosis, de muerte de miocardiocito. Então, por exemplo, um paciente renal, um paciente com insuficiência renal crônica, que seu riñón está destroçado, está muriendo célula I, tem elevação de troponina I? Não, não tem, mas tem elevação de troponina T. Tem elevação das CPKs, tem elevação da CPK-MB, tem elevação da lactato desidrogenasa, da mioglobina, tá? Mais elevação da troponina I não tem. Paciente com problema hepático, tá morrendo o hepatocito, você está destroçando o seu hepatocito. Tem elevação das enzimas, da troponina T, mas não tem elevação da troponina I, né? Porque lembra que um dano hepático repercute no corpo inteiro. Esse músculo também se vai ressentir, porque ele precisa de proteínas, de moléculas que esse fígado produz para ele, né? Então, a troponina I é a cardioespecífica, é a única que cumpre com todos aqueles critérios de biomarcador, tá? Então, acá te dice que es cardioespecífica, son muy usadas en la actualidad como marcadores del síndrome coronario, de urgências a ser liberadas, né? Ellas son liberadas pelo tecido cardíaco. El cardiocito proporciona as troponinas a la sangre a través de su membrana, troponina del citosólice en personas sanas, ou seja, em uma pessoa sana, que não tem nenhum problema cardíaco, puedo detectar troponinas? Posso, mas um valor ínfimo, que hoje em dia nós usamos a quimioluminescência para medir. Olha os valores de referência. Nanogramos por cada ml de sangue. 0,03 a 0,08 nanogramos por ml.
são cantidades ínfimas, tá? Estes valores não são compatíveis com dano, lesão ou necroses. A partir de 0,10 nanogramos por ml de sangue, compreendemos que existe uma digestão proteolítica por enzimas lisosomales ou lisossômicas, pero não há ruptura da membrana. Já tem uma digestão, há dano intracelular, mas não há ruptura da membrana destas células. E há aumento dos valores, então, dessa troponina em sangue, né? A partir de 0,10. Cifras maiores de troponina em sangue, ou seja, maior a uma unidade, 1 nanogramo por cada ml de sangue. Isso já implicaria uma ruptura da membrana celular e dano miocárdico maior, compatível com uma necrose miocárdica. Então, esses valores de troponinas que hoje a gente chama de ultrassensível, porque as unidades detectadas são unidades muito pequenas. Antes, o médico tinha o teste de troponina positivo ou negativo. Detectava em sangue as troponinas ou não detectava, não te dava valor. É que nem esses testes aí de anticorpos, né, qualitativo, que sai positivo ou negativo, porque não te disse quanto de anticorpo tenés. Né? O teste de gravidez, positivo ou negativo, detecção da hormona ou não. Não te disse quanto. Antes, os testes de troponina eram assim. Hoy, gracias al avance, né, tecnológico y todo eso, tenemos la troponina altamente sensible o ultrasensible. Hasta ahora, concentraciones elevadas de troponina cardíaca y su enzima ahí se ha encontrado solo después de un daño del miocardio, por lo que podemos aseverar que esta es la fracción, la proteína absolutamente cardioespecífica. ¿No? Y lembrem que desde a terceira definição universal de infarto do miocárdio, essa troponina aqui, que é sugerida como a ter em conta para poder definir um infarto agudo do miocárdio, entre os biomarcadores disponíveis, desde 2012. Os valores de troponina começam a subir entre as 4 e 6 horas, mas eu já posso detectar às 2 horas, a gente já começa a observar um incremento dessa proteína no plasma, ok? Acá dice, com as novas técnicas de ultrasensibilidade, se pode detectar níveis aumentados às 2 horas de injúrias, alcançando níveis máximos entre as 12 e 24 horas. 12 e 24 horas. Pero se mantêm elevadas até 2 semanas, né? A média é 7 dias, mas até 2 semanas elas podem permanecer elevadas. Então, aí fica difícil para mim usar elas para saber se o meu paciente está tendo recaídas, está seguindo infartando. Aí eu vou ter que usar os estudos complementares de imagem, o eletrocardiograma, né? E muitas vezes não todos os centros assistenciais lo tienen à disposição, estão bem calibrados, né?
Entonces, até aquí são os biomarcadores que solemos utilizar com frequência ante a sospecha de um IAM, e entre todas ellas, la troponina I es la cardioespecífica. ¿Sí? Luego hay estos exámenes que se piden con bastante frecuencia, principalmente para estratificar riesgo coronario, riesgo cardiovascular. Se piden durante la evolución del paciente, ¿no? A proteína C reactiva ultrasensible. Ella también es medida en cantidades ínfimas, es medida por turbidimetría, y estos valores de referencia son lo que nos sirven para predecir o evaluar futuros infartos agudos. Entonces, todo valor inferior a 1, o paciente tem um risco baixo, né, de apresentar futuros infartos. Entre 1 a 3, risco médio, e um valor superior a 3 miligramas por cada litro de sangue, alto risco de infartos agudos. Sumado eso a otros factores de riesgo, como el tabaquismo, obesidad, ¿no? Hipertensión, dislipidemia, ¿no? Ahí nosotros, estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, a menudo encontramos por lo menos valor entre 1 a 3 de PCR ultrasensible, ¿no? Es bastante frecuente eso. Por eso se pide esta PCR ultrasensible. Otro examen que también se suele pedir y que piden bastante para evaluar la insuficiencia cardíaca, que también puede estar presente, que también es una entidad que puede llevar al infarto, que puede llevar a un síndrome coronario agudo, es el péptido natriurético, ¿no? O BNP. Entonces, él también dice acá, a pesar de que normalmente se usa para evaluar la insuficiencia cardíaca y es usada en el diagnóstico diferencial de disnea en los servicios de urgencia, y si existe una fuerte relación entre los niveles circulantes de péptido natriurético y riesgo de enfermedad cardiovascular, y las personas con ese síndrome coronario agudo, existe un mayor riesgo de recurrencia. Entonces, por eso también se pide. Aumenta su concentración tras el infarto y su pico se correlaciona bien con el pico de las CPKs y también se relaciona bien con la extensión del daño. Cuanto mayor es el valor de este BNP, más grande es la extensión del daño. Eso también es interesante y útil para el médico, ¿verdad? Principalmente aquellos que no tienen exámenes complementarios de imagen en donde están. Y acá te dice, un hombre de 52 años acudió a la unidad de urgencias con dolor torácico intenso de 1 hora de duración. Ya había sido atendido anteriormente en la sección de dolor torácico y desde hace 2 años tenía antecedentes de angina de esfuerzo. Recuerden que hay varios tipos de angina. Hay aquella angina, principalmente la angina estable y la angina inestable. Aquella angina que pasa cuando el paciente reposa, cuando el paciente toma su analgésico, su nitroglicerina, su medicación. Y aquella que no pasa,
É a angina inestable, é a peligrosa, né? Então, eu já tenho antecedente aqui. Desde há 2 anos, tinha antecedentes de angina de esfuerzo. ¿Qué determinaciones específicas solicitaría usted en el laboratorio de urgência? O que vocês vão pedir aqui, nesse caso? Pode escrever aí no chat que eu estou lendo. Lu, quem dijo que não vê a pantalla? Simone. Atualizar, Simone. Lucas, ele está falando de exame de laboratório. Exame de laboratório, Lucas. Esquece agora o eletrocardiograma. Ele perguntou determinações específicas ao laboratório. Uma hora de duração. Aí essa troponina veio normal. Porque ela só vai começar a elevar-se, a aparecer daqui 2 horas. O que vocês vão fazer com ele? A CPK também, né? Vai começar a elevar-se, todos vão começar a elevar-se depois de 1 hora. Não tem nenhum que aparece dentro dessa 1 hora. Não faz mal. Aí, e tenés que medir sim, para saber a evolução, né? O paciente chegou a 5 nessas características, estas foram as determinações. E logo, dentro de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, se essa angina não passou, vou volver a solicitar. Aí vou ter um panorama melhor, né? Tá subindo, tá subindo a troponina, já subiu mais de 0,10. São valores ínfimos, né? Adelante. Nesse caso, como é um paciente que já foi atendido anteriormente, que já tem um histórico e tudo mais, seria interessante a LDH por ter uma meia-vida maior? Sim, e ele vai ter lactato desidrogenase alterado, né? Com muita frequência vai ter essas alterações. Isso, o Fábio está dizendo, APO1, APO-A1, né, Fábio? APO-A1. Ó, estratificar... Isso, doutora. Isso, estratificar riscos coronários, né? Por que esse senhor aqui de 52 anos tem esse dolor torácico, tem esse antecedente? O que ele tem? Ele é dislipidêmico? Ele é diabético? O que ele tem, né? Que ocasiona Doutora, isso? Permisso. Adelante. Mas nesse caso, eu estou com um paciente com dor torácica. A APO-A1 não demora a sair o resultado ou sai rápido? Sai rápido. Porque assim, se eu tô com 1 hora, com 2 horas eu consigo resultados mais específicos, eu preferi esperar. Essa APO-A1, ela não é marcadora de lesão, ela é marcadora de risco coronário, lembra? Sim, mas aí eu pensando assim no que faria para tratar ele agora, eu pensaria nos marcadores, não deixaria para depois o de risco. Mas é muito instável, você não sabe se é um infarto ou não. Você precisa de uma APA1, eu acredito que sim. Mas a APA não vai dizer se é um infarto ou não.
Não, Não, justamente, mas é a questão do risco. Não é que você Isso, está risco tendo um infarto ou não, coronário. é o risco coronário. Sim, mas aí você tem que partir. O que você tem disponível com mais frequência? Dosagem de ApoA1 ou perfil lipídico? Hum? E nenhum nem outro vai te dar o diagnóstico de infarto, só vai estratificar risco. Eu concordo com a Gabriele, que o mais importante nesse momento é, antes de estratificar risco, saber onde, em que situação o paciente se encontra. Porque vai mudar a conduta para o infarto agudo do miocárdio, você saber se o paciente tem uma APO alta ou baixa. Só vai te Mas com dizer se ele teve dislipidemia ou não. E a uma hora você não tem dislipidemia nenhum você não vai marcador. tratar em urgência. Mas com uma hora você André, não tem nenhum marcador, André. é isso, Uma hora isso que você ele não está tem nenhum falando. marcador. Em uma hora você não tem nenhum marcador. É só isso que ele está fazendo a observação. Não, sim, eu só tô corroborando para desenvolvimento do raciocínio, não respeito a opinião. Mas nesse ponto eu concordo mesmo com a Gabriele, que em uma hora, por mais que você não tenha marcador de risco, marcador de lesão ainda aumentado, não Mas sei. temos que ter um antecedente, verdade? Tem que pedir alguma coisa aqui. Então, que determinações específicas no laboratório a gente podia pedir nessa urgência, para ter um antecedente e valorar logo se está tendo um aumento, está tendo uma diminuição, né? Vai que a gente encontra o valor lá em cima, que nem a Gabriela falou ainda há pouco, tem paciente que é assintomático, né? Ele estava sintomático e daí apareceu de repente esse dolor que fez ele ir até a urgência. Bueno, então é uma miscelânea de situações que podem ocorrer. O que posso pedir aqui com certeza são as CPKs, a fração MB e a troponina I, né? Se eu for pedir alguma coisa no laboratório, é isso que eu vou pedir, né? Eu vou pedir as CPKs, que me vai ajudar a fazer aquele índice de corte, para ter já um antecedente, por mais que eu sepa que não vai me aparecer aqui, de repente, uma elevação importante, porque faz uma hora que apareceu tudo isso, mas eu tenho um antecedente, para que quando eu fazer o seriado, eu valorar se esses valores aumentaram ou diminuíram, né? Então, como te está dizendo aí específica, então, a CPK-MB, né, que é uma enzima que tem no miocardiocito, e a troponina I, né? Essas duas seria suficiente. Então, de tudo aquilo que a gente viu ali, a gente viu mais de 8 biomarcadores, né? Então, seria esses dois a eleição para solicitar, né? Não vou perder tempo pedir GOT, GPT, lactato desidrogenase, isso aí eu posso pedir depois, se amerita, né? Professora, Adelante. você ia pedir e ia observar e cada 2 horas e depois de um tempo pedir de novo, porque ela poderia não dar alterada nesse momento, né? É isso? Claro, e isso se chama seriado, né? Para poder Entendi. fazer o seriado dessas enzimas. Exatamente, é isso aí. Que nem eu falei, depende do hospital também onde você está, segundo o protocolo dele. Tem lá os hospitais norte-americanos que falam de cada 1 hora, 2 horas, você ficar controlando isso. Aqui no Paraguai e no Brasil não existe isso aí. Só se você estiver lá não sei, no Albert Einstein, não sei, um hospital. Fala para mim um hospital chiquérrimo, né? Que tem tudo, né? Sírio-libanês. Aí pode ser, né? Mas no sistema público de saúde não tem isso de ficar dosando de 1 em 1 hora, verdade? Frequentemente são cada 12 ou 24 horas no nosso sistema público de saúde. E olha lá. Então, temos que estar preparados
para que estas enzimas venham normais, que para esses biomarcadores venham normais, mas isso não exime que nosso paciente está infartando. Lo primordial acá es a sintomatologia do paciente e esse eletrocardiograma que de repente nos pode arrojar mejores informações, né? Vamos ver nosso caso clínico. Há caso clínico que eu subi aí ayer e vamos hacerlo juntos. Aí estão podendo ver? Sim, doutora. Ok. En la urgencia se recibe un paciente varón de 58 años de edad, diabético tipo 2, medicado con hipoglicemia anteoral 2 veces al día desde hace 14 años, hipertenso, dislipidémico, medicado con enalapril 20 miligramos diario desde hace 10 años y atorvastatina 20 miligramos diarios. Cumple irregularmente las indicaciones. Presenta un dolor precordial opresivo de más de 3 horas de duración, de intensidad progresiva que irradia hacia el miembro superior izquierdo y también aparece en reposo. Al examen físico inicial se halla en regular estado general, está con aspecto de dolor, pero está lúcido, está orientado, está coherente. Las mucosas están húmedas, coloreadas, eumeico y afebril. Se llevaron a cabo auscultas cardíacas y pulmonares. No pasó nada ahí, estaba todo normal. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Una tensión arterial de 140/90, indispensable saber si el paciente está con hipertensión o hipotensión, porque ahí también va a variar los medicamentos que se le va a dar al paciente, ¿verdad? Para calmar el dolor, si le vas a dar un vasodilatador o no. No le vas a dar un vasodilatador si él está con hipotensión. Y una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. Se realiza un electrocardiograma y se extrae sangre, decidiendo su hospitalización. Los resultados del electrocardiograma acusan un ascenso del segmento ST, que es bien característico de la coronariopatía, ¿verdad? De los procesos isquémicos, en al menos 2 derivaciones continuas. Laboratório, enzimas cardíacas, tá aqui. Isso aqui, você vai pedir enzima cardíaca. Que te vai venir nesse laudo, se você escreveu enzima cardíaca? Te vai venir isto. CPK total e CPK-MB. É isso aí, a enzima cardíaca, tá? Há laboratórios que te vão sacar o índice de corte, e aí laboratórios que não vai te sacar índice de corte, você vai fazer. Já sabe, CPK-MB dividido CK total, multiplicado por 100. Acá nos diz que a CPK total está 625, e para homens o valor de referência desse laboratório era de 10 a 170. Então, a gente está vendo que está alterado, né? Está aumentado, apesar de que são 3 horas recém desse episódio de dolor. A CPK-MB, aqui diz que o valor dela é até 25, ou inferior a 6% da CPK total. E aqui te diz que o valor dela foi de 35 e que corresponde a 5,6 dessa CPK total. Que allá donde nosotros vimos que
um valor superior ou igual a 3,5 já era um marcador de lesão do miocardiocito, né? Todavia não me indicava destrucção, pero sí lesión, dano, que para eu sospechar dessa necrose, esse tinha que dar um valor igual a 6, mas já, né, tá chegando, né? Lembra que essas enzimas se elevavam a 6 horas desse episódio, a gente está na metade desse tempo, então você ojo, né? Foi pedido lactato desidrogenasa, 365, está aumentado, se esperava logo que esteja aumentado, paciente diabético, hipertenso, tudo isso, né? Eles cursam com uma lactato desidrogenasa aumentado, tomando tanto remédio, fármacos, suele estar aumentado a lactato desidrogenasa também. Biomarcadores cardíacos. Aqui aparece a troponina e ultrassensível. Por quimioluminescência. É essa que eu quero, tá? 0,028 nanogramos por ml. O valor de referência para este laboratório para homens é este. 0,033. Hasta aí, não é marcador de necrose, né? Superior a esse valor é marcador de necrosis. Pero vemos que já está bem cerquita do limite superior de referência. ¿Verdad? Pero, como, mira, CPK-MB ainda dentro do corte de índice. Troponina I, ainda dentro do valor de referência. Isso aqui não me ajuda naqueles critérios de definição de um infarto, né? Por quê? Por causa do tempo. Só isso. Mas eu tenho a sintomatologia do paciente, tenho o eletrocardiograma, eu tenho 2 dos 3 critérios internacionais para dizer que esse paciente está infartando. Preguntas. Según los resultados de los exámenes complementarios realizados, vamos pôr aqui, exame complementário laboratorial, do laboratório, só vou ver esse laboratório aqui. A gente pode concluir que esse paciente está tendo um IAM, um infarto agudo do miocárdio? Doutora, se eu olhar só o laudo do laboratório dele. Concluindo com o tempo de angina, dava para suspeitar que estaria no começo da cadeia cinética. Por exemplo, foi realizado, está começando a aumentar a troponina e o CK-MB está começando a aumentar. Então, eu acharia que ele poderia estar tendo, mas estaria no começo do caso. Então, isso é o que vas a escrever acá, onde dice justifica. Los valores están dentro de los rangos de referencia, pero según la cinética de estos biomarcadores, el tiempo es el responsable aún de estos valores, ¿no? Pero que yo ya estoy observando un aumento de ellas. Están todas muy en el límite superior de referencia. B. Que deve receber este paciente como atenção primária na urgência? O que eu vou fazer com esse paciente que chegou aqui com dor de 3 horas? É um paquete completo, né? Hipertenso, diabético, dislipidêmico. O que deve receber? O que eu vou dar para esse paciente aqui na urgência
até deixar ele em observação, ¿verdad? Porque yo le voy a tener una observación para poder volver a pedir enzimas, ou o que eu vou fazer com ele? Já vou ter uma conduta ou vou voltar a pedir enzimas para tomar uma conduta? Não preciso mais dessas enzimas, né? Eu já tenho 2 critérios: sintomatologia e eletrocardiograma alterado. Tenho elevação da onda ST. Me diz que hay uma obstrução. Tenho meios de fazer um estudo de imagem, né, com contraste, para saber onde está essa obstrução. A coronariografia, tem meios aqui onde eu estou para fazer isso? Urgente. Se não tiver, você tem, se não me engano, 120, segundo o artigo, 120 minutos para fazer a transferência, não é isso? A derivação. É isso aí. Não tenho nos médios, e já vi que esse paciente, né, está com infarto, já diagnostiquei infarto, e já diagnostiquei um processo isquêmico nele. E esse paciente necessita reperfusão, necessita destaponar essa artéria taponada. E posso ser por meios mecânicos, com stent, ou com meios químicos, farmacológicos, com fibrinolíticos. Se eu não tenho meios para trasladar esse paciente, ele está muito ruim para trasladar esse paciente, o hospital mais perto daqui fica a 200 quilômetros, tá, então eu vou fazer a fibrinolítica. Eu tenho 30 minutos para tomar essa decisão e começar o tratamento farmacológico dele. Que é a administração de antiagregantes plaquetários, né? Como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, o clopidogrel, verdade? E fármacos fibrinolíticos. Não me lembro agora de memória o nome de algum fármaco fibrinolítico usado. Não sei se a Gabriele, que é enfermeira, que sabe. Não sou enfermeira não, doutora. Ah, não? Eu pensei que você era enfermeira. Não, não. Você não sou personal de saúde? Sou porque eu trabalhei na UTI, sou como fisioterapeuta. Ah, fisioterapeuta. Ah, já. Bueno, pero ¿qué debe recibir este paciente ahí en la urgencia? En primer lugar, ver todos sus signos vitales, ver la saturación del paciente y si él está saturando bajo oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. Sí o sí debe recibir. Se le debe hacer una vía para una hidratación, debe recibir ya un suero para poder recibir los medicamentos, né? Fazer uma via endovenosa, um acesso endovenoso. Doutora, o artigo que você postou, ele falava assim, posicionamento no leito, no posicionamento na cama, ele falava de orientações de não fazer manobras de Valsalva, oxígeno somente, que até isso foi discutido agora no último congresso, se a saturação for menor que 90. Sim. E verificação dos sinais vitais. O paciente está com dificuldade de respiração. E por mais que tenha uma saturação de 94 ou 96, dá-lhe oxígeno, porque isso vai tranquilizar o paciente. Você tem que tranquilizar esse paciente aqui, né? Calmar o dolor e usar antiagregantes plaquetários, que frecuentemente é a aspirina, ¿verdad? Para dolor muito intenso, esse dolor que não passa, também pode-se usar morfina. E a gente usa morfina ainda para esses pacientes. Nitroglicerina também. Prof, uma pergunta.
mi papá falleció tuvo un infarto en casa por la madrugada y acudió al hospital otro día recién, porque él era muy teimoso y no quería ir al hospital por la noche. Entonces, cuando llegó al posto de salud, luego fue al hospital. Y lá ellos dieron morfina también. Esta morfina no interfiere después cuando necesita dar adrenalina, porque él tuvo un infarto fulminante en el hospital, donde la adrenalina ya no dava mais efeito, sabe? E tampouco o choque, né, que eles dão no peito. Sí, tuvieron que hacer la reanimación, ¿verdad? Y ahí tuvieron que usar adrenalina y Eso. la reanimación, ¿verdad? Sí, Sí. aí actúa de forma desfavorável essa morfina, né? Mas eu não sei se uma paciente vai entrar num paro cardiorrespiratório, Entendi. ¿verdad? Entendi. Pero E ele sigue tinha... sendo protocolo ainda usar Sim. morfina para acalmar a dor do paciente. Sim, E uma verdade. Ele tinha... nitroglicerina para fazer vasodilatação, né? Para baixar também essa frequência cardíaca, pressão e tudo isso. Sim. E na realidade ele tinha os resultados todos alterados. La CPK, se não me engano, foi 2.300 que deu o valor. Sim. Muito altíssimo, muito alto. Altíssimo. Altíssimo. Impressionante como tu papá aguantou toda a noite esse dolor e só Sim. acudiu ao hospital al dia seguinte, ¿verdad? Verdade. E aún não queria ir. E não sei. E aí, quando o médico hizo o eletrocardiograma, e quando ele disse para meu papá que o coração estava todo infartado, aí já se foi de uma vez. Porque também ele era muito assustado, assim, sabe? E tuvo infarto fulminante, então. E decime um pouco, ele tinha antecedentes de pré-infarto, infarto, de risco coronário, era dislipidêmico, era diabético, algo tinha? Ele tinha só, sim, um pouco colesterol e pressão alta, só. O paciente, então, hipercolesterolêmico, hipertenso, quantos anos tinha? 72. Isso, a edad. Então, são 3 fatores de risco muito importantes para as enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? E por ironia do destino, profe, ele nunca hizo exames assim de eletro, não ia ao doutor, sabe? Nunca fez nada, só no clínico geral. Sempre levava a minha mamá para fazer as consultas e ele nunca hizo nada. E este mês que ele morreu, minha mamá queria levar ele para fazer os exames todo. E aí já não deu mais. Era em dezembro de 2019. Y así es, la mayoría de nuestros pacientes son así, ¿verdad? No se hace ningún control, ni un chequeo, ni una rutina, né? Vou receber paciente de 60 e poucos anos e você fala, quando foi a última vez que está, quanto estava tu colesterol a última vez que se hizo su controle? E ele olha assim para você e fala, a primeira vez que vou ser. Né? Aí vão ter que quedar assim assustada, abismada, como pode ser uma pessoa com 60 e poucos anos de idade, a primeira vez que vai fazer o perfil lipídico, verdade? Então, e há esses pacientes, verdade? E é assim, como se zero prevenção, verdade? Porque se havia podido prevenir, verdade? Pero foi uma decisão de tu papá, que nunca quis fazer. Sim, verdade, prof, bem assim. E entra naquilo assim, geralmente as mulheres que se cuidam mais, né? Assim os homens não gostam muito, não claro, não pode generalizar, mas existe essa estatística, né, de que os homens se cuidam menos,
E meu pai, assim, ele era muito teimoso, sabe? Muito teimoso. Ele sempre falava, não, eu tô bem, tal, tô bem. Aí ele até um mês antes ele brincou, sabe? Aliás, uma semana antes ele brincou com a minha mãe. Estavam reunidos com a família, ele falou assim, não, quem vai morrer é você que toma um monte de remédio. Ele falou assim, eu não tomo. Daí a mãe falou assim, bem ao contrário, eu tô me cuidando. Você que não se cuida, ela falou assim. E aí acabou acontecendo, mas tudo na brincadeira, ela não imaginava que uma semana depois ele viria a Claro. falecer mesmo. Y es así, así suceden las cosas, rápido y como vos decís, fulminante, ¿no? Porque la propia edad ya no ayudaba, ¿verdad? Ya era un paciente senil, né? De edad avançada, então já não ajuda muito. E como eu falei no princípio, eles suportam melhor a dor, né? Porque um paciente de 50 anos, de 45 anos, jamais ia suportar esse dolor torácico de infarto durante toda a noite. É verdade, prof. Ele, na verdade, eu não sei nem como ele suportou, porque a minha mãe falou que outro dia, durante a noite, ele passou mal de dor, sabe? E outro dia ele passou mal também, ele teve diarreia, vômito, tudo, sabe? E ainda assim ele teimava com a minha mãe, por medo, né? Eu não quero ir, não quero ir. E aí a minha mãe falou assim, não, agora chega, você vai ir para o posto, para o hospital, porque você tá mal mesmo, eu tô vendo que você não tá melhorando, ela falou. E aí foi. Senão talvez teria infartado em casa mesmo, fulminante, sabe? Qué experiencia, ¿verdad? Bueno, última preguntita. ¿En cuánto tiempo se requerirán nuevos análisis? Tá, nosso pacientinho já está hospitalizado, tomamos a decisão do tratamento, né? Se foi uma repercussão mecânica ou química, já foi hecho todo isso. Isso aí era de urgência, contra-relógio, né? Temos 90 a 120 minutos para poder fazer tudo isso. Agora, em quanto tempo a gente vai voltar a fazer aquele seriado das enzimas deste paciente? E se queremos ampliar, né, pedir outros exames, podemos ampliar aqui, pedir um perfil hepático, um perfil renal, um hemograma, uma hemoglobina, uma glicemia. Vamos ampliar esses estudos, mas o enfoque aqui sempre são esses biomarcadores. Em quanto tempo vamos pedir? A Camila, daqui 2 horas, a Camila já vai pedir de novo os exames para o pacientinho dela. Outros? Lucas dice entre 12 a 18 horas. Lembrem que eu vou avaliar se este tratamento que eu fiz agora deu efeito, né? Se esse tratamento que eu implementei, seja mecânico ou químico, realmente logrei fazer a reperfusão e está chegando sangue, está chegando oxígeno a esse tecido e ele parou de morrer. Doutora, tem uma dúvida. Pegando a troponina, que ela começa, se eu fizer ultrassensível, ela começa depois de 2 horas, começa a detectar depois de 2 horas, tem um pico entre 18 e 24 horas e pode durar 7 dias ou mais. Depois que eu tenho essa troponina positiva, seria necessário eu ficar verificando ela, já que é uma que ela vai ficar constante por muito tempo? Não. E aí é que onde entra a CPK, entra aquelas outras que começam a descender em poucas horas. No caso, a LDH também porque vai aumentar só depois, também não é interessante. Seria só o CPK para eu ficar avaliando essa questão. E aí eu entraria com perfil lipídico aí também agora para ver os fatores de risco, já que já passou um tempo. Já consegui controlar. Isso. E há muitos médicos que começam, se esse paciente já está tomando estatinas,
E tem muito paciente que implementa no seu tratamento, aqui logo pós-operatório, pós-procedimento, o uso das estatinas, porque também há vários estudos que diz que essa estatina tem um benefício nessa atenção primária, melhora a viscosidade da sangre, né? Melhora a repercussão que foi hecha, né? Então, tem muitos protocolos de tratamento pós que os médicos, inclusive, usam as estatinas aqui. Vocês podem encontrar depois isso também, quando vocês lerem outros casos clínicos, outros estudos, encontrar, inclusive, a estatina dentro desse paquete de fármacos no tratamento dele, tá? Doutor, e que importância teria a determinação do peptídeo natriurético para esse paciente? Si podemos medir el examen si podemos medir el BNP para Sim. esse paciente. Qual o valor que teria para esse paciente? ¿Cuál es el valor riesgo para futuros episodios de infarto? Né? O aumento deste BNP está relacionado com maior recorrência do infarto, mas eu tenho que esperar pelo menos aqui 48 horas para medir esse BNP. Tá, então, num quadro hipotético, onde esse paciente, então, foi internado, eu tenho 2 critérios que falam a favor do infarto para esse paciente, eu tenho vários fatores de risco para ele. Só que na repetição dos meus exames, aí, depois de 6, 12, 18 horas, eu não tive alteração significativa nas troponinas, não tive alteração, eu estava com uma troponina perto do valor superior de referência, mas que não havia ultrapassado. Eu continuo com o valor assim, sem ultrapassar o limite de referência, e sem grande alteração na minha CK, né? A gente vê que a porcentagem de CK-MB estava abaixo de 6%, então fala de uma isquemia, mas ainda não me fala de necrose, de uma lesão extremamente significativa. Nesse quadro, o peptídeo natriurético ele passaria a ter um valor preditivo melhor, porque daí eu já tenho um paciente que não tem uma prova aguda de lesão, e aí eu passo a valorar ele em relação ao risco que ele apresenta. Isso, ao risco de recorrência de síndrome coronária aguda. Entendi. Isso. Obrigado. Excelente. Muy bien. Entonces, como ven, desde el punto de vista, né, de laboratório, a gente tem muitas opções para medir, e temos que saber qual é o momento adequado, né, para solicitar elas, em que momento elas vão aparecer, em que momento vão começar a descender, qual é a melhor opção para solicitar, para valorar essa evolução do meu paciente. Como vocês viram, a troponina aqui já não vai servir mais, né? Se ela se elevou mais ou já estava elevada, vai permanecer nesse valor, verdade? E vai permanecer por muitos dias. Eu necessito algo que começou já a descender para que me indique melhora desse paciente, verdade? Que esse paciente já não tenha mais esse dolor, que esse paciente no tenga dificultad respiratoria, que ese paciente esté oxigenando bien, saturando bien. Todo eso me va a mostrar que todo ese procedimiento hecho en este paciente dio sus efectos positivos, ¿verdad? Es un paciente que se va a tener que cuidar, es un paciente con muchos factores de riesgo, es un paciente joven, imagínate, 52 años tiene, ¿verdad? 58 es un paciente joven y enfatizar aquí que cumple irregularmente las indicaciones.
De repente, este infarto que sufrió es una llamada de atención para él, recapacita y pues ahora sí va a cumplir mejor las indicaciones del especialista que hace el control de este paciente, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿El paciente recapacita o no? ¿El paciente se asusta después de un infarto agudo miocardio o se asusta después de receber a conta do hospital? Conhecendo, isso aí não vai assustar ainda não, viu? Vai infartar depois de receber a conta. Isso, provavelmente. Vai infartar, entendeu? Outros infartos, né? Seguir infartando com a cuenta do hospital. É bem assim. Chicos, e aqui ustedes saben, né, que salud pública acá en Paraguay es muy escasa. Olha, quando tenés suerte, a conta que você tem é baixinha, né? Porque você teve que comprar fármacos da farmácia de fora, às vezes tem que comprar até guantes para o médico, porque o médico não tem luvas para trabalhar, né? Às vezes não tem a seringa. Já me tocou a oportunidade de ver o paciente ter que comprar a seringa para poder tirar o sangue do paciente, porque no hospital não tinha seringa para poder sacar o sangue do paciente. Aqui em IPS de Ciudad del Este me tocou ver isso, tá? Então, a mim me tocou ver estudante de medicina sair correndo da urgência, cruzar a rua do outro lado para ir comprar adrenalina, ampolita que custa 5.000 guarani, para poder tentar salvar a vida do seu paciente. Porque no hospital não tinha. ¿Verdad? Então, é uma tristeza imensa. Imensa. Já tirei dinheiro do meu bolso para poder pagar passagem para paciente, poder voltar para casa, porque ele não tinha 5.000 guarani no bolso. Assim recebi pacientes em los hospitales públicos acá. Salva o paciente e cria outro problema, né, professor? Sim, assim é. Então, é muito uma tristeza, né, imensa. O sistema público de saúde agora que hasta está um pouquinho melhor, né? Pero já passamos em anos anteriores uma precariedade imensa. Ter todo um laboratório montado dentro do hospital, aqui no Hospital Central de Presidente Franco, onde vocês vão ir, tá? Tem todo um laboratório montado ali, equipos moderníssimos, e de repente você não tem um hemograma para poder fazer para o teu paciente por falta de reativo, porque não tem o pressuposto, né, para comprar os reativos. Tem os profissionais, tem a máquina, mas não tem o reativo para poder fazer o hemograma. Né? Tem um laboratório todo equipado, e quando tem os exames ali, eles te lançam só um hemograma, uma glicemia, ureia, creatinina. É só isso que tem para fazer naquele laboratório, né? E podia fazer mais de 200 tipos de análises. Então, como eu disse, depende muito de onde vos estés para ter também essa conduta de o que eu vou pedir, em quanto tempo vou pedir. Às vezes é só você e Deus, tá? É só você e Deus, né? Doutora, permisso. A dúvida que eu tinha no começo desse caso clínico é se eu dar toda a anamnese, porque o paciente chegou, pegar só o exame. Eu estou no laboratório, peguei só esse exame. Uhum. Quando eu percebo essa CK total bem alta, com uma CK-MB talvez dentro do limite da normalidade, a troponina também, aí já o lactato alterado, eu poderia supor que também poderia ser um ATV? Um quê? Um AVC? Sim, ACV, no caso. Um ACV, sim. Então, ali, essas enzimas que você citou que está alterada, é uma marcadora de lesão, né? É uma marcadora de lesão.
Então, aí é que depende muito da clínica do teu paciente, né? O teu entendimento desse quadro clínico, esse enfoque clínico. Vocês viram que agora, né, as definições do infarto tem um enfoque clínico, que nem, né, várias vezes já escutaram de leggera na Luna Porta, a clínica é soberana, verdade? Então, aí eu vou suspeitar de que tem alguma coisa errada, mas ali pode ser músculo, pode ser fígado, pode ser rinhões, pode ser qualquer coisa, verdade? Pero pode ser um infarto também. Então, não me exime nada esses valores aí dentro da normalidade. Por isso se repite, né? Por isso se repite, tá? Então, hay que ser bem criteriosos no momento de ler esses análises laboratoriais. Não é porque está dentro do valor normal, vai dizer, ah, não, ele não está infartando. Não, isso que não é um infarto. A clínica está dizendo que é um infarto e você está confirmando essa clínica com um eletrocardiograma operado. Né? Certo, graças, doutora. Quando eu peguei o caso pela primeira vez, eu vi primeiro o exame. Aí eu disse, eu acho que isso é uma pegadinha que a doutora colocou. Aí, mas eu vi o paciente estar orientado, lúcido, coerente, e eu disse, não, já fugiu aí o AVC, já é eliminado. Aí depois eu fui começando a perceber as outras coisas também. Mas obrigada, doutora, graças. Sim, exatamente esse casinho clínico para a gente pensar, né? Poder pensar e ver todas as aristas que pode haver. E vocês imaginam, chicos, vocês na frente de um paciente assim, e ter minutos, né, para fazer toma de conduta e toma de decisões. Não é fácil, verdade? Prof, e sobre o tempo de novos exames, qual seria o mais correto, assim? Em quanto tempo eu posso pedir novos exames? Depois que o paciente passou por todo esse processo já de repercussão, o ideal é esperar 12 horas. Mas, que nem eu falei, depende muito do protocolo implementado dentro desse sistema assistencial onde você está. Mas, falando assim, de cinética, de enzimas, por tudo que o paciente passou e agora ele vai começar a estabilizar, 12 horas, mínimo esperado, seria o ideal. Entre 12 a 24 horas é o normal de voltar a pedir esses exames. Dale, graças. Tá bom? Mas se você vê que o teu paciente não está bem, não está bom, não está evolucionando bem, e você quer fazer de novo uma dosagem, nada te impede de que você peça de novo dentro de 1 hora ou 2 horas. Tá? Isso já é o critério do médico. Sempre diz, né? A critério do médico. Muy bien, chicos, nos quedamos entonces hoy por aquí. Terminamos ya esta unidad. Y bueno, seguimos la próxima unidad ya hablando de bioenergética, hablando de cadena transportadora de elétrons, ciclo de Krebs y todo más. ¿Ok? Gracias a ustedes por estar hoy en clases. ¿Ok? Nos vemos. Tchaucito. Tchau, tchau, doutora, graças. Tchau, profe. Tchau, tchau.